A luta pela restauração da democracia e as perseguições que todos nós sofremos, tudo isso, evidentemente, se incorporou à minha vida e à minha poesia. Lá vai o trem sem destino, podia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar, no ar, no ar. Em vez da poesia rimada e metrificada, ou de uma poesia pré-estabelecida, com normas pré-estabelecidas, eu vou à rejeição total disso e proponho fazer uma poesia que não tem norma alguma, que a tal ponto que eu imaginava que a linguagem tivesse que nascer com o próprio poema. Eu entrei para o partido no dia 1º de abril de 1964, no dia do golpe militar. Não, eu não achava que ia durar tanto tempo, não. Eu não achava. Eu confesso que eu não cheguei a pensar quanto isso vai durar. Eu só pensei, como os demais companheiros, em que era preciso lutar contra aquilo. Eu sempre tinha hesitado em entrar para o partido, né? Porque eu não sou muito de partido, né? Sou uma pessoa pouco afeita a instituições. Mas aí eu vi, bom, primeiro que a gente vai ter que lutar contra esse troço aí, né? Você não vai entregar a rapadura, ficar de braço cruzado, não tem que brigar. Eu não vou brigar sozinho, não vou brigar, né? Então são meus companheiros, né? Quase todo mundo era do partido, da direção do CPC, tem que estar organizado. Aí eu cheguei e falei para o Marcos, comunica a direção do partido, e a partir de hoje, se vocês me aceitam, sou membro do partido. Eu fui, por assim dizer, convidado pelo Julião, cooptado pelo Julião, que era ligado a uma amiga e a outras pessoas, amigas e tal, e alguns intelectuais que estavam chamando para se integrar na Liga, que era um movimento muito simpático, a coisa da reforma agrária e tal, né? Eu saía do jornal do Brasil, altas horas da noite, e ia para lá fazer o jornal, a Liga, né? E ninguém ganhava coisa alguma, era tudo voluntário, trabalho voluntário nosso, tal, todo mundo. Então era uma entrega. Como o meu propósito não era virar militante político, eu não sou isso, eu sou um escritor, um poeta. Então, eu queria colaborar, já que nós estamos lutando pela reforma agrária, já que chegou um momento em que essa coisa pode ser decisiva, vamos lutar, quer dizer, eu estou disposto. Mas nunca tive como ideia virar o quadro de uma organização revolucionária, nunca pensei nessas coisas. O Julião disse a mim que ele tinha não sei quantos mil homens organizados, que aí ela só conseguia as armas e tal. Eu, naquela época, não tinha nenhuma experiência. Eu devia, já por isso, cair fora. Mas
Eu fiquei meio assim, achei que ele tinha mais gente que o exército brasileiro, achei um pouco estranho. Então, vamos ver em que é que vai dar. Né? Mas depois dessas coisas, aí na conversa que eu tive com o Giocondo, né? Aí eu compreendi mais claramente tudo o que estava acontecendo. Aí passei a colaborar com o partido, sem ser do partido, mas a ver o partido de outra maneira, né? Meu pai tinha uma pequena merceariazinha lá no São Luís, né? Meu pai foi jogador de futebol, depois passou a ser comerciante, um período ele era comerciante, fazia comércio ambulante, porque era a época da guerra, então ele viajava de trem, me levava de trem para Teresina, comprava coisa em Teresina, trazia para São Luís, a gente morava na periferia da Camboa, que era um bairro operário. Então, nessa época eu só pensava em molecagem mesmo e, sabe, fazer estripulias lá, não estava pensando em cultura, nem nunca pensei que eu ia ser escritor, nem coisa alguma. Esse negócio nasceu depois. E quando eu fui para a Escola Técnica de São Luís, que eu fui para o ginásio, passei no ginásio, mas depois meu pai não tinha dinheiro para continuar pagando o colégio, aí eu fui para a Escola Técnica de São Luís, que era gratuita, né? Escola de formação profissional. Né? Nesse ambiente, né, jornalzinho de estudante e tal, quer dizer, que eu comecei a me interessar por literatura, mas de uma maneira muito imprecisa, muito vaga. Eu lia os poetas, eu lia, porque na minha casa não tinha livro, né? Mas essa gramática expositiva de Eduardo Carlos Pereira, que é a gramática grossa, assim, que tinha tudo sobre português e tal, e no final tinha uma antologia de poetas, desde Camões e tal, até o começo do modernismo e tal. Então, esses poetas, eu lendo esses poetas, aí que eu tomei conhecimento, né? Camões, Boccaccio, Gonçalves Dias, Castro Alves e tal. Eu tomei conhecimento do que era poesia. Aí é que eu entro nessa, para existir, aí é que eu entro a conviver com pessoas de uma vida literária, que eram escritores, que eram jornalistas. Aí eu conheço jornalistas, conheço lá. O Manuel Sobrinho me levou para O Combate, que era dirigido pelo Erasmo Silva. Bandeira Tribuna também? Não, isso é depois, Bandeira Tribuna é jovem também. Aí depois eu vou conhecer Sarney, Bandeira Tribuna, tudo gente jovem da minha idade. Aí, quando eu entro nesse ambiente aí vou conhecendo que tem, aí eu conheço Lago Burnet, que foi meu companheiro mais próximo, aí fizemos uma revista juntos. Aí, enquanto isso, o Sarney, ligado ao Bandeira Tribuna, fez a revista A Ilha. Eles eram a vanguarda e eu era a retaguarda. Eu e o Lago Burnet, nós éramos acadêmicos, queria fazer soneto. Quando eu chego na Praça de Lisboa, tinha acontecido o seguinte: o pessoal do Adhemar de Barros tinha invadido a praça, desrespeitando deliberadamente a ordem arbitrária do governador. Né? Então a polícia militar estava num canto lá, numa esquina, aí começou a atirar no pessoal. Eu me joguei no chão, até estava com meu pai que ele ia para o cinema, eu me joguei no chão com ele lá e o tiroteio comeu, né? No final disse que um cara morto, um operário, um trabalhador que estava no comício lá, foi morto. Aí no dia seguinte, de manhã, eu estou na rádio e vem uma nota do governador. É posta na minha mesa a nota. Assim, o governador do Maranhão lamenta o ocorrido na noite de ontem, quando um operário foi assassinado pelos comunistas no tiroteio provocado na Praça de Lisboa e tal. Aí eu olhei a nota, daquele do lado, não li. Aí daqui a pouco eu falei assim, a nota. Falei, Sabonete Regina é uma maravilha, sabonete. Vamos ouvir agora tal, a música tal. Eu não li a nota. Aí veio o diretor da rádio. A nota. Royal Briar, o perfume que deu, não li a nota. Aí, o que é, cara? Você não lê a nota? Não leio, porque é mentira. Você não tem nada a ver com eu tenho. É mentira, eu não leio.
Porra, não cria um problema desse, cara, eu sou teu amigo, eu vou só obrigado a te demitir. Problema seu, eu não leio. Aí ele, então você está demitido, estou indo embora. Aí disse as escarrapas, isso deu uma cagada. Porque é claro que quando eu cheguei no centro da cidade, lá no bar, eu acabo de ser demitido, contei a história, filho da puta, saíram daqui o Jornal da Oposição no dia seguinte, manchete, a juventude se rebela, eu era a juventude. Eu sei que armou uma cagada geral. Então eu não era político, não tinha nada a ver. Mas tinha sensibilidade, né? Sim, não vou aceitar uma coisa, quer dizer, é mentira, não vou ler mentira. Então aí eu já estava chateado com o negócio de ter proibido o comício. Quer dizer, eu não tinha nada a ver com a demanda, é arbitrário, não pode fazer isso. Né? O problema do que é certo e do que é errado. Né? Aí, depois desse negócio, eu me tornei uma figura absolutamente popular na cidade. Então eu entrava no café para tomar, não precisa pagar não. Mas não me devolveram meu emprego, né, da rádio. Quer dizer, o pessoal que eu defendi ganhou, mas não me devolveu o emprego. Aí depois, um dia, eu estou na rua e encontro na Praça de João Lisboa, encontro o presidente da Assembleia Legislativa, que era um dos cabeças da situação, então, né? Aí ele me pergunta e tal, aí fala, não, vamos devolver o emprego, sim, isso é uma sacanagem, isso é uma injustiça e tal. Aí eu digo, não, mas eu já estou indo embora. Aí eu já tinha decidido ir embora para o Rio, e isso é 51. Aí eu vim para o Rio e comecei a vida aqui, né? Quer dizer, você veio então, já com o livro na bagagem? Então. Não, eu estava escrevendo, porque eu tinha publicado lá Um Pouco Acima do Chão, que é o meu livro de estreia, que é um livro incipiente, um livro ingênuo, tanto que nem faz parte da minha Poesias Completas, não faz parte, é um livro... Então, mas aí, a partir de 50, eu começo a escrever os poemas que vão constituir a luta corporal. A luta corporal eu publico no Rio de Janeiro, eu começo a escrever em 50 em São Luís. Escrevo 51, 52 até 53. Em abril, mais ou menos, meados de 53, termino o livro. E aí, ele é publicado em 54. Então, é o meu livro de estreia, realmente, que aí passa a ter uma certa... chama atenção, é um livro que criou polêmica e tal. Então, por esses versos excessivamente soltos, é isso? Não é propriamente por verso, é pelo fato de que terminam implodindo a linguagem. Quer dizer, os últimos poemas do livro são quase ilegíveis, eles resultam de um processo de busca, né, da expressão verbal a ponto de desintegrar a linguagem. Então, eu cheguei a achar que eu não ia mais escrever, porque se eu destruir a linguagem, eu não podia continuar escrevendo. Chegou no limite. Tinha chegado no limite. Então, eu só vou me envolver com a política como consequência desse processo literário que, como eu estava dizendo, depois do Luta Corporal, aí vem o problema do pessoal que quer fazer uma poesia nova, surge o movimento da poesia concreta, com o qual eu rompo em seguida por discordâncias teóricas, e em seguida eu crio o movimento neoconcreto com um grupo de artistas plásticos e tal. Lançar o manifesto, né? Eu escrevo o manifesto em 1959. Eu escrevo o manifesto neoconcreto e depois a teoria do não objeto. Então, desse processo, que é cada vez uma radicalização maior da busca formal e do afastamento das formas convencionais, isso chega a um impasse que, então, eu vou para Brasília convidado pelo Zé Aparecido e o Carlos Castelo Branco para trabalhar na Fundação Cultural de Brasília, que não existia, para botar para funcionar aquela coisa. Então, lá em Brasília,
e eu me defronto com uma realidade social que é a realidade daquela cidade nova, nascida ali, com uma arquitetura super avançada e a mão de obra do nordestino, do artesão nordestino, do candango e tal. Então, esse contraste e o tédio de uma cidade onde não acontecia nada, não tinha nada para fazer, me faz começar a refletir sobre essas questões e me cai na mão um livro que é La Pensée de Karl Marx, um livro escrito por um padre, Jean-Yves. E esse livro era um livro que expunha na primeira parte o que era o marxismo e na segunda parte mostrava que católico não pode virar marxista, porque é contra tudo que Você guardou a doutrina? Aí eu não sou católico, nem sou padre, nem tem nada a ver com isso, e eu já tinha me convencido da exposição do padre, que era excelente, era uma coisa muito clara e muito honesta. Aí me encantei pelo marxismo, pelo pensamento do Marx, pelas ideias do Marx e tal, mas também não tinha objetivamente nenhum sentido político imediato. Era uma coisa de que aquilo correspondia à minha visão do trabalho e tal, da coisa como escritor. Aí, esse é o período, renuncia Jânio, entra João Goulart, começa uma efervescência social muito grande, eu volto para o Rio, sou convidado a trabalhar no CPC, porque, veja bem, como a minha experiência de vanguarda chegou a um impasse total, que eu não tinha mais para onde ir, e essa descoberta da arte, do pensamento marxista e o problema, a efervescência social brasileira da época, é que me arrastam para uma nova visão da realidade. Então eu começo, até eu brinco que eu começo a virar brasileiro. A ideia do CPC, que no começo é uma visão, a teoria é do Estevão, é a ideia de que arte popular é arte revolucionária. A ideia, no fundo, era o seguinte: se eu faço arte erudita, eu não me comunico com a massa. Se eu faço arte simples, sem sofisticação, eu me comunico com a massa. Então eu faço romance de cordel, em vez de fazer poema, eu escrevo romance de cordel. Em vez de fazer peças complicadas, psicológicas, eu faço alto do cacetete, denunciando a violência, a violência, o latifúndio, etc. Então, essa arte, quer dizer, ela é uma arte que não busca, que não indaga nada do ponto de vista psicológico, nem do ponto de vista ontológico ou filosófico, ela simplesmente denuncia. Então eu me lembro de uma vez que nós fomos um domingo lá para a Praia do Pinto, a antiga favela que não existe mais, da Praia do Pinto, ali perto do Jardim de Alá. Aí chegamos lá, estava o João das Neves, o Vianinha, o Armando Costa e tal, e mais uns outros lá e tal, Pitim Plá e tal. Aí chegamos no meio lá da pracinha lá da favela. Aí parou, pegou lá aqueles apetrechos, aquele chapéu de tio Sam e o outro negócio. Aí, quando começou a coisa, os homens e os adultos, mulheres e homens se afastaram, saíram, foram lá, ficaram lá nas suas casas distantes. Uma outra mulher ficou na janela e as crianças ficaram em volta da gente lá. Aí é porque é o imperialismo e tal. Eu olhei aquilo e falei, pô, ensinar dominação imperialista para criança de favela realmente está um pouco demais, né? Eu falei, pô, nós estamos falando por nós mesmos o tempo inteiro, né? Aí comecei a falar, alguma coisa está errada, né? Nós não estamos nem fazendo bom teatro, nem boa poesia, nem conquistando ninguém, né? Eu sei que quando veio o golpe, já nós, Vianinha, Paulo Pontes, eu, Tereza, todos nós já tínhamos a visão de que aquilo ali precisava ser corrigido. Nós tínhamos a visão, já. Tanto que o Vianinha, a última peça que ele fez, que era 4 quadras de terra, já é uma peça em que, de algum modo, ele já, de uma maneira indireta, ele coloca essa questão, a busca de uma coisa de mais qualidade, da coisa mais teatral. E quando
acaba o CPC, quer dizer, quando vem o golpe, aí fecha o CPC, queima a UNE e tudo, e nós decidimos criar o Grupo Opinião, quer dizer, nós não desistimos. Em novembro de 64, nós estreamos o Show Opinião, que é a primeira peça. Foi apresentado como sendo produção do Teatro de Arena de São Paulo, mas era só para encobrir o fato de que era o CPC da UNE que voltava a atuar. Tanto que quando a gente cria o Teatro Opinião, o que é? O Teatro Opinião é a tentativa, primeiro, de continuar a luta e depois de ter um centro capaz de reunir a intelectualidade. E nesse ponto, o partido teve uma posição fundamental. Eu não me lembro a data, mas sei que um mês de golpe, o partido lançou um documento dizendo o seguinte: o caminho diante da ditadura que se implantou no país é a luta pelas liberdades democráticas. Nós tratávamos de burlar, não era com nenhuma aflição, com nenhuma angústia, não. Vamos sacanear eles. De que maneira a gente engana eles? Quando nós escrevemos O Bicho, foi escrito assim: se correr o bicho, é uma peça deliberadamente escrita para enganar a ditadura, a censura da ditadura. O Vianinha chegou lá e falou: olha, eu acho que é o seguinte, essa peça nova que nós vamos escrever, ela tem que ser muito bem escrita, muito engraçada e de ótima qualidade de dramaturgia. É a forma da gente ganhar. Porque nessa altura já tinham começado a proibir tudo. Janeiro e fevereiro, 2 meses, nós estamos no meio de março, nós temos até agora 8 peças proibidas, 2 filmes cortados. Quer dizer, é um problema realmente sério, da maior gravidade. Quando nós fizemos opinião, pegamos a ditadura de surpresa e eles não puderam proibir. Um teatro cheio, um mês de antecedência com a casa lotada, não pode proibir, não pode fechar, porque aí é um escândalo. Aí não pode. Mas liberdade, liberdade. Eles já começaram a querer, mas como era também Sócrates como o Washington e Platão e o Voltaire, não dá para censurar, vai só censurar Voltaire. O otimismo e a falta de objetividade é uma das características da esquerda, né? Porque evidentemente que o outro lado só está pensando em ganhar dinheiro, é objetivo, agora quem está sonhando e querendo fazer coisas é a esquerda mesmo. Então ela tende a ser sonhadora, a se deixar levar por suas aspirações, por seus sonhos, por suas coisas e, às vezes, né, dá o passo adiante, né, que não devia dar, né? Quer dizer, radicaliza. Veja bem, porque o processo social não é uma coisa que esteja sob nosso domínio e que nós determinamos. Se nós fôssemos mais conscientes, faríamos assim, impediria. Tem certas coisas que transcendem a isso, a nossa vontade e a nossa possibilidade. Porque uma situação como aquela do Brasil, quer dizer, naquela época, que o desenvolvimentismo do Juscelino, né, agrava as contradições, porque acelera a urbanização, a vinda de gente, o êxodo rural, o crescimento das cidades, agrava as contradições e as aspirações também do país de crescer, de resolver seus problemas, de avançar, tudo isso vai criando uma coisa que foge do controle. Empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Houve um golpe, e o que fazer diante do golpe? O golpe militar, está instalada uma ditadura, os nossos adversários são armados, é o exército, a marinha, a aeronáutica, junto com a classe dominante. Então, o que fazer? A resposta da extrema-esquerda, vamos para a luta armada, vamos derrotar. E a do partido, lutar pelas liberdades democráticas. Temos que ocupar os lugares possíveis. Se tem lugar no Congresso, vamos eleger gente. Se tem associação de bairro, onde tiver uma brecha para lutar pelas liberdades, vamos lutar pelas liberdades. Na medida que a ditadura avança,
e que prende Marighella, prende Mário Alves, tortura esses caras. E eles saem da prisão radicalizados, querendo a luta armada. O Mário Alves me chama para um encontro e me propõe a luta armada. Eu falei para ele, estou fora, amigo. Te admiro, você mesmo, mas estou fora. Minha visão, disse para ele, é a seguinte: esse governo é fraco politicamente, porque ele é autoritário e ilegítimo. A fraqueza dele é política, não é militar. E você quer levar a luta para onde ele é forte, porque ele tem a Marinha e o Exército Aeronáutico. Quer dizer, tu está errado. Eu acho que isso aí é um erro imperdoável, porque isso levou à morte de uma porção de gente e levou a reduzir a liberdade dos outros. Porque na hora que eles iniciaram a luta armada, o setor extrema-direita do Exército, a linha dura do Exército falou que vivia dizendo para os outros que tinha que engrossar, dizendo, olha aí, agora é uma guerra. E eles, quando me prenderam os outros no ato institucional, diziam que nós éramos prisioneiros de guerra, porque havia uma guerra. Você está entendendo? E então começaram a prender jornalista, escritor, ator, atriz, todo mundo, invadir teatro, porque era uma guerra. Todo mundo sabe que nenhuma realidade é só sim ou só não, né? Então, dentro da ditadura, havia os caras mais radicais e os menos radicais. Como dentro do partido havia os caras mais radicais e menos radicais. Como em qualquer situação existe isso. Então, o pessoal da linha dura não queria nem congresso aberto, nem nada. Queria botar para quebrar e fechar tudo. É o seguinte, em 73, termina a luta armada, porque morre Marighella, Mário Alves, acaba a luta armada. Lamarca, morre tudo. Aí a eleição de 74, aí eles perdem 16 estados. Começa a abertura, não há nenhuma dúvida. Perde no terreno político. Sim, perde no terreno político. Então, o que eu digo, esse documento do partido é fundamental, porque ele profetiza, ele é clarividente e é a solução. Qual foi a solução? Foi o voto. Quem derrotou a ditadura? Foi a eleição para senador de 74. Perderam 16 em 21 estados. Aí disseram, pô, eu acho melhor a gente começar a tirar o nosso time de campo, porque senão o nego vai terminar nos enforcando aí. Eu sempre encarei essa coisa de uma maneira seguinte, quem está na chuva é para se molhar. Ninguém vai esperar da ditadura que seja bem tratado por ela. Eu queria acabar com ela queria acabar comigo. É assim mesmo. Então, quando nós estávamos presos lá, na Vila Militar, estava eu, o Paulo Francis e tal, depois chegou o Caetano, o Gildo. Aí o Paulo Francis falou, sacanagem me prender. Sacanagem não, cara. Você passou o tempo todo esculhambando com a ditadura aí, nós estamos na luta, cara. Não tem que ser sacanagem, não é sacanagem não. Então não tem sentido, quer dizer, que não tem sentido estar preso aqui? Então a luta não tem sentido nenhum. O que há? Nós estamos lutando, eles nos prenderam e nós vamos sair daqui e vamos continuar brigando com eles. Eu acho, porque a ditadura nunca se iludiu. Ela sabia que o verdadeiro inimigo dela era o partido, não era esses garotos. Sabe? Acabar com o Marighella e com os outros era fácil. Difícil é acabar com o partido. Né? Que tinha, primeiro, outra estrutura ideológica, que não era uma aventura, era uma coisa que vinha de longe, que tinha tradição, que tinha toda uma história. É diferente de meia dúzia de estudantes que resolve ir para a luta armada e se aventurar numa coisa. Então ali ele sabia, primeiro que é fácil, porque se o cara está armado, eu acabo com ele, mato ele. Não é verdade? Então, eu tenho mais homens e mais armas. Né? Sim, e mato, porque se ele está com arma na mão, eu mato. E está tudo simples. Difícil é matar quem não está com arma na mão. Mas aí eu uso o pretexto de que eu estou numa guerra, não é isso? De que eu estou numa guerra para matar todo mundo, quem está com arma e quem está sem arma. A minha interpretação é essa. Esse radicalismo nasce do fato exatamente de que se criou no país uma situação que legitimou a violência. Em 1970, eu tive que ir para a clandestinidade, né? Devido ao processo contra mim, ameaça de prisão, eu fui aconselhado pelo partido a sumir, né? Então, depois de quase um ano de clandestinidade, a perseguição continuava, o processo não tinha sido julgado
E então eu não tinha condição de voltar para a vida legal, né? E aí o Renato Guimarães negociou com a direção do partido a minha ida para Moscou e aí essa é a razão pela qual eu fui para lá. Quando eu cheguei no Chile, foi em maio do ano do golpe 73, né? E já havia uma greve, a situação já era bastante conflagrada, né? Quer dizer, havia desabastecimento, era uma dificuldade para comprar qualquer coisa, daqui a pouco já não tinha mais carne alguma para você comprar, frango nenhum para comprar, todo mundo só comia macarrão e salsicha, a salsicha feita de peixe também, porque não tinha outro tipo de salsicha. Então a situação foi se tornando muito complicada, né? E os avanços que o exército chileno fazia, cercando fábricas e organizações sindicais, e eu estava certo de que aquilo ali não ia terminar bem. Quando me disseram, aqui tem 2 ABIs, uma da esquerda e uma da direita, e a gente tem possibilidade de inscrever você numa delas. Eu falo, eu quero entrar para a ABI da direita. Você está... Não, eu quero entrar para a ABI da direita. Aí entrei para a ABI da Colégio de Periodistas de Chile. Aí quando a polícia entrou na minha casa, depois do golpe, né, invadiu minha casa com arma e tal para me prender, aí eu apresentei a carteira, Colégio de Periodistas de Chile. O cara falou, essa carteira é falsa. Eu falei, não, então o senhor liga para lá. Aí o cara ligou e falou, não é falsa não, ela é membro do colégio. Estou falando, eu sou correspondente do jornal mais conservador do Brasil, que é o Estado de São Paulo. Aí o cara falou, deve ser algum pasquinho. Eu disse, você está enganado, é um dos jornais mais importantes do Brasil, e é um jornal conservador, você está enganado. O que o senhor está fazendo aqui? Eu estou cobrindo a situação, aliás, já estou indo embora. Falei, depois dessa eu já estou indo embora. Eu não era correspondente de coisa nenhuma, que o Estadão não queria, o Estadão pagava meu salário, mas não queria confusão comigo, queria distância. Eu escrevi o Poema Sujo como se fosse assim, o testemunho final, né? Quer dizer, porque de fato a situação tinha se tornado muito complicada, né? E a repressão aumentava a cada dia, né? Eu tinha inclusive amigos pintores, escritores que eram de oposição ao regime, que foram obrigados a fugir do país, sair do país, as carreiras, a se exilar e tal, quer dizer, e outros que eram uruguaios, paraguaios, eu tinha notícia que tinham sido presos, tinham desaparecido. Aí eu vi que, como eu não tinha passaporte, meu passaporte tinha sido anulado pelo Itamaraty, e eu só tinha carteira de identidade, então para sair pela fronteira com carteira de identidade eu poderia, sucede que em volta só tinha ditadura, então não ia sair de uma ditadura para outra, né? Então, a alternativa seria a Europa, mas como eu não tinha passaporte, não poderia ir para a Europa. Então, eu estava ilhado. E então falei, bom, pode ser que chegue a minha vez e eu vou escrever o que eu tenho ainda que escrever. Então, o poema foi escrito como se fosse assim a última coisa que se faz na vida. Então, foi feito assim, foi escrito assim. Eu, antes de entrar no PCB, era uma coisa e dentro dele, e durante, eu virei outra coisa. Quer dizer, foi uma experiência decisiva na minha vida e na minha poesia. Tudo misturado. Eu ir para a União Soviética, eu estudar marxismo, o que eu fiz um estudo da metodologia do Capital, o curso que eu fiz lá, o que eu aprendi naquilo,
foi uma coisa preciosa para a minha vida pessoal, inclusive para a minha própria poesia. A minha poesia é dialética, ela tem a presença desse pensamento que eu adquiri nessa experiência. E não só do que eu li, dos companheiros que eu conheci, de toda a luta que estava ali na cada pessoa daquela, do sacrifício, na capacidade de se entrega. Então, foi uma coisa muito importante. 60 anos do PCB. Eles eram poucos e nem puderam cantar muito alto a Internacional naquela casa de Niterói em 1922. Mas cantaram e fundaram o partido. Eles eram apenas 9. O jornalista Astrogildo, o contador Cordeiro, o gráfico Pimenta, o sapateiro José Elias, o vassoureiro Luiz Pérez, os alfaiates Sendon e Barbosa, o ferroviário Hermogênio e ainda o barbeiro Nequete, que citava Lênin a 3x2. Em todo o país, eles não eram mais de 70. Sabiam um pouco de marxismo, mas tinham sede de justiça e estavam dispostos a lutar por ela. Faz 60 anos que isto aconteceu. O PCB não se tornou o maior partido do Ocidente, nem mesmo do Brasil. Mas quem contar a história do nosso povo e seus heróis, tem que falar dele, ou estará mentindo. Quando eu ouvi pela primeira vez o trenzinho caipira do Vila Lobos, eu me lembrei das viagens que eu fazia com meu pai. Isso eu tinha 20 e poucos anos de idade. E eu tentei escrever uma letra para o trenzinho caipira e nunca consegui. Acabou sendo essa. E quando foi 20 anos depois, eu estou fazendo o Poema Sujo e vou falar das viagens, aí é o contrário. Ao falar da viagem, eu me lembro da música. E aí decidi pôr a letra. E a letra que eu não escrevi em 30 anos, em 20 anos, eu fiz em 5 minutos. Que é isso aqui. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida a rodar. Lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino, por dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar, no ar, no ar.